Nosso tema da live hoje é sobre lesão, né? Então, isso acontece mesmo lá no Centro do Corredor, nos comentários, as pessoas estavam meio perdidas, assim, do tipo, pô, Caio, tô com uma lesão, e aí, o que eu faço? Não sei se eu paro de correr, se eu continuo correndo. Então, o que acontece? Ó, no Centro do Corredor Consciente, a nossa primeira aula foi sobre... Sete erros que os corredores mais cometem, tá? Não vou falar dos erros aqui, provavelmente se você é corredor, vários colocaram, já cometi, já fiz, teve uma lá que falou assim, ó, já fiz os 7 erros, então, e são erros que te levam, que aumentam a chance de você desenvolver alguma lesão, tá? Isso porque, aliás, vou falar um só. Vou dar um exemplo aqui em relação, por exemplo, à mudança de pisada. Eu vejo vários corredores que às vezes assistem vídeo no YouTube, que pegam algum conteúdo, lê alguma coisa e aí acabam, por exemplo, mudando a pisada. E quando eu falo mudar a pisada, é mudar de calcanhar para antepé. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui, mas eu vou falar o seguinte, ó, o que a gente tem hoje na literatura? Eu vou te falar da mesma forma que eu expliquei lá, é um dos 7 erros, mas é um erro interessante e importante que você tem que entender para você contextualizar isso na sua cabeça e você tomar a decisão. Eu não vou falar o que é certo e o que é errado, até porque hoje a gente tem esses 2 pesos e você pega e você toma a sua decisão, tá? O que acontece é o seguinte, quando você está... Bom, a primeira coisa é, cada um tem a sua forma individual de correr. Então, quando você está correndo na corrida, quando você está lá fazendo o seu movimento, a corrida ela não é um movimento isolado, não é um movimento que eu crio na minha cabeça e é um gesto formado por algum curso, alguma técnica que eu fiz. Eu simplesmente começo a correr, tá? Faz parte da minha evolução de movimento eu fazer a minha corrida e eu produzir com aumento da velocidade. Se eu quero deslocar do ponto A para o ponto B e eu quero fazer esse deslocamento mais acelerado... Ó, o Michel do canal Corredores aí, ó. Michel, abração, querido. Dá um abraço no Michael lá que tem enrolado. Então, se eu quero deslocar do ponto A para o ponto B e quero fazer esse deslocamento mais rápido, eu vou sair da minha caminhada, vou acelerar e vou entrar na corrida. Então eu não fiz um curso de corrida para desenvolver a minha biomecânica, o meu movimento, o meu gesto de corrida. Então o que acontece? A corrida ela é um resultado de todas as suas capacidades. Então, a força que você gera na corrida, ela é o resultado da força que você tem. A potência que você gera, cada passo que você dá na corrida, ela é um resultado da potência que você desenvolveu com os seus movimentos durante a fase adulta, a adolescência, ou seja, toda a sua capacidade que você tem em relação ao movimento, ele vai gerar em você um resultado chamado corrida. Ou seja, por que eu estou falando disso? Porque você tem um aspecto individual de correr. Não existe uma fórmula mágica chamada corrida fantástica, correta, certa, e eu pego isso aqui e saio encaixando em todo mundo ou fazendo que a gente se aplique a essa nova forma de correr. A sua corrida ela é individual, é única e você deve continuar correndo assim, tá bom? Então o que acontece? Quando eu pego de repente um padrão de movimento, isso aconteceu com alguns estudos em 2010, um pesquisador importantíssimo, o nome dele é Lieberman, ele fez um trabalho muito legal mesmo. Ele falou sobre a evolução humana, sobre os aspectos da importância do corredor, da corrida, na evolução humana em relação à mudança de local. Por exemplo, você tinha uma tribo e essa tribo era atacada, então você poderia mudar de local em relação de uma forma mais rápida, correndo, ou para caçar, ou de repente para fugir de alguns animais, ou até do clima. De um clima em determinada região, você poderia deslocar de uma forma mais acelerada, usando o quê? Usando a corrida. E esse aspecto que ele foi percebendo, ele fez um estudo, se não me engano foi na África, e onde as pessoas passam basicamente muito mais tempo que nós passamos aqui descalço, e ele foi analisar essa pisada e viu que o índice de lesão em corredores africanos, porque pisavam assim, era menor. E aí ele falou assim, olha, será que a pisada, então, tem uma relação direta com esse índice de lesão menor nesses corredores? E aí começou a estudar isso e viu que o padrão de movimento com resultados cinéticos, ou seja, em relação à carga que ele coloca na pisada, de acordo com o que você pisada com o antepé, o pico de impacto era menor. Então, uma parte do impacto que você coloca na corrida, ele era reduzido a partir do momento que você pisava com o antepé.
Aqueles corredores que pisavam com o calcanhar tinham um pico de impacto um pouco maior. E quando você vê o gráfico, você analisa o seguinte, olha, peraí, então quem pisa com o antepé tem um pico de impacto menor. Sim. Quem pisa com o calcanhar tem esse pico de impacto um pouquinho maior. Sim. Então, será que essa relação de impacto tem a ver com as lesões? E talvez tenha, né? Se talvez não, tem relação. As lesões que tem como um fator de risco o impacto, pisar com o antepé parece uma boa estratégia. E aí, quando ele lançou esse artigo mostrando essa diferença de impacto da pisada com o calcanhar para a pisada com o antepé, vários corredores técnicos de corrida, vários profissionais começaram a indicar o quê? A indicar essa pisada com o antepé. Ou seja, se a gente sabe que o antepé provoca um pico de impacto menor, eu posso então reduzir o meu risco de lesão. Beleza. Essa estratégia foi adotada por muito tempo, até que começaram a ver o seguinte, olha, tem só um probleminha aqui. Quando você pisa com o antepé, o pico de impacto ele é menor. Beleza. Só que parece que, primeiro ponto, alguns corredores tinham uma absorção de impacto boa, mesmo pisando com o calcanhar, né? Quando ele pisava com o calcanhar, o corpo dele ou amortecia de uma forma individual, né, boa também, tanto como pisar com o antepé, ou o corpo dele já gerava uma adaptação para pisar daquela forma. E tá ótimo. E aí começaram a ver o seguinte, olha, a individualidade parece que é importante aqui. E o segundo ponto e mais importante é que quando os corredores começavam a mudar a pisada de calcanhar para antepé, eles tinham uma carga maior sobre o tendão de Aquiles e sobre a panturrilha. E aí começou uma análise seguinte, olha, peraí, então deixa eu entender. Quando eu piso com o antepé, impacto menor, ótimo. Porém, quando eu faço essa mudança de calcanhar para o antepé, aumenta a minha sobrecarga no meu tendão de Aquiles e na minha panturrilha. E aí isso não é tão legal. Às vezes eu posso trocar uma lesão que tinha o pico de impacto maior, e isso é relevante para ela, mas troco agora para uma sobrecarga do meu tendão e do meu músculo maior. E aí, né? Então, gente, talvez eu tenha sido longo aqui nessa explicação, mas é que eu queria realmente aprofundar um pouco mais. Para você tomar essa decisão. Então, assim, o que eu, Caio, indico? Que você não mude a sua pisada, que deixe exatamente o seu corpo como está. Se você tiver uma lesão, existem outras estratégias e é exatamente dessas estratégias que eu estou falando lá na oficina do Corredor Sem Dor. De estratégias que você pode gerar para aumentar a sua capacidade, aumentar o seu fortalecimento muscular, aumentar a sua consciência corporal, que são a tríade do Corredor Sem Dor que eu coloquei lá, que é o método como eu trabalho. Como eu atendo os corredores de forma online ou presencial. Eu pego essa tríade que é a consciência do corredor, a capacidade física desse corredor e a biomecânica. São os três pilares onde eles com certeza vão ter uma relação com a sua lesão. E se eu consigo enxergar a sua lesão desse prisma da tríade, desses três pilares aqui, eu consigo entender a sua lesão melhor. E a oficina do corredor consciente é exatamente sobre isso. É eu mostrar para você um aprofundamento do conhecimento do seu corpo, porque eu não posso privar isso de você. Porque eu falei assim, não, mas isso aí é muito técnico. Não é técnico, eu tô falando de você, eu tô falando do seu corpo. Eu tô falando da sua corrida, que é o esporte que reduz o seu risco de doenças cardiovasculares, de doenças pulmonares, que reduz o seu risco de morrer até antes. A gente sabe que hoje a corrida é um aspecto que aumenta, né, o seu tempo de vida, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão. Ou seja, se eu privo você desse conhecimento, eu estou atrapalhando sua saúde. Então, quando a gente coloca essa lesão dentro desse prisma, dessa tríade do corredor sem dor, eu começo a enxergar melhor e o corredor começa a enxergar melhor da onde que está vindo essa lesão. Olha, será que a minha lesão está vindo na minha biomecânica? Será que existe alguma coisa? E aí eu ensino isso lá. Como é que você pode corrigir esse aspecto? Como é que você pode fazer alguns ajustes biomecânicos para melhorar a sua mecânica e reduzir a sobrecarga no corpo. O segundo é quando você melhora a sua capacidade física. Exercícios específicos têm que ser feitos. Se você corre, pratica corrida e não faz o fortalecimento, a chance é gigantesca de você ter alguma lesão, tá? Então, assim, se a gente não conseguir
melhorar esses dois aspectos, ainda tem a consciência corporal, que é você melhorar a sua percepção de movimento, seja para realizar um agachamento, para você sentar no seu carro, ou seja para um movimento na corrida, você sem essa tríade fica perdido, e exatamente o motivo da live de hoje é você tentar entender o que está acontecendo no seu corpo e tomar uma decisão racional e razoável para acabar com a sua dor, tá? Então, ó, por exemplo, a Martinha falou aqui, ó, tentei mudar a pisada e me lesionei, não consigo pisar no chão, tô aqui chorando de dor, tô uma carinha de choro aqui. Então, Martinha, é exatamente isso que eu tô falando, assim, você precisa entender um pouco desse funcionamento, do porquê que eu mudaria minha pisada, se vale a pena, se eu entendo o meu corpo na melhor maneira possível, eu posso tomar uma decisão mais racional, né? Se eu sei que mudar a pisada pode reduzir a adaptação que eu já criei no meu corpo, isso é um problemão, né? Imagina o seu corpo, você corre há 10 anos. Seu corpo já se adaptou a todas as cargas da corrida, né? Então você faz sua corridinha de 10 km ali, o seu tendão já está acostumado com ela, o seu ligamento está acostumado com ela, o seu osso está acostumado com ela, né? Os seus movimentos já estão adaptados para aquela carga. De repente você vem e muda uma variável chamada pisada. Quando eu mudo a pisada, eu mudo em cadeia tudo, tá tudo conectado. Se eu mudo o meu pé, eu mudo o movimento do meu tornozelo, mudo o movimento do meu joelho, do meu quadril, da minha lombar, do meu corpo inteiro. Então, muda o meu centro de massa, muda tudo. Então, o que acontece? Aí você passa a aprender uma nova coisa totalmente diferente daquela que você está adaptado, tá? Então, galera, é mais ou menos isso para você entender e poder tomar uma decisão em relação a isso da melhor forma possível, tá? Deixa eu ver aqui. Aumentei o meu colesterol bom e HDL com a corrida. Exatamente, a Ivete está lá, no Centro do Corredor Consciente. A gente já até bateu um papo lá. E é exatamente isso, é você começar a tirar proveito da corrida do que ela tem de benefício, né? Seja em relação ao colesterol, seja em relação ao emagrecimento, muito corredor emagrecendo aí com isso, antes de estresse. Outro dia eu conversei com um corredor de Portugal, também mandou uma mensagem, ele estava com uma canelite, mas é um cara que saiu de 7 remédios de antidepressivo para 2, tomando 2 agora. Cara, então você imagina assim, o cara tá tomando um remédio natural, imagina você trocar 5 remédios por uma corrida, né? Então como é que você não pode tirar esse cara da corrida, você tem que manter ele lá o máximo tempo possível para que ele tenha uma boa qualidade, uma boa saúde. Como é que eu vou privar ao mesmo tempo ele de conhecimento? Então, a Oficina do Corredor serve exatamente sobre isso, para você começar a se aprofundar no conhecimento do seu corpo e da sua corrida, beleza? Então, deixa eu ver o que o pessoal falou aqui. Eu já falei aqui da Ivete, deixa eu ver. Tenho dor no quadril quando corro. Pois é, Eliane, então vamos pegar da Eliette. Quer dizer, Eliette, primeira coisa, se inscreve no Centro do Corredor Consciente, tá? Primeira coisa para você começar a entender esses problemas lá, ou me fala se você já está inscrito e já assistiu a aula. Ou se está inscrito e não assistiu, tem que assistir, tá? Então, essa dor no quadril, olha, vamos pegar essa dor no quadril e vamos botar dentro da tríade. Será que alguma coisa algum ajuste biomecânico que eu preciso fazer? Porque, por exemplo, eu sei que dependendo da carga que eu tiver de impacto durante a minha corrida, o quadril ele tem uma estratégia de gerar potência e também de absorver impacto. Se em algum desses dois momentos eu tiver uma sobrecarga no meu quadril, esse pode ser, Eliette, o seu problema. Às vezes uma fraqueza muscular ou algum ajuste na biomecânica que não tá legal e levando uma sobrecarga maior nesse ponto lá. Ou até um grupo muscular em relação à capacidade física, tá? O segundo pilar. Se os meus músculos do glúteo não estão sendo capazes, se meu core abdominal, se meus paravertebrais, se os meus músculos das costas não estiverem preparados para absorver esse movimento, eu posso então o quê? Gerar uma sobrecarga por fraqueza muscular, algo que eu posso resolver facilmente com alguns exercícios específicos para a corrida. Ou então minha consciência corporal. Se eu não tiver uma consciência boa do movimento que eu estou fazendo, ou se eu tiver uma consciência muito boa, eu posso até entender o meu movimento um pouco mais. Falar, cara, eu acho que está vindo nesse momento aqui, ó. Eu acho que estou girando um pouco demais o meu tronco. Ou então eu acho que eu estou com o meu quadril muito rígido e eu não estou dissipando carga. E aí você começa a entender melhor o seu corpo e tomar uma decisão boa, tá? Então, Eliette, primeira coisa, ó. Sobre a live de hoje, lesionei e agora, pego a minha lesão, minha dor no joelho. Cara, será que esse aspecto tem a ver com a minha biomecânica? Será que esse aspecto da minha dor tem a ver com a minha capacidade? Eu estou fazendo exercícios suficientes para minha corrida, né? Ou será que na consciência, será que eu estou consciente da minha carga de treino que eu estou fazendo? Será que eu não estou passando um pouco mais do ponto?
Se você colocar sua lesão na tríade, você começa a ter respostas, tá? Ou seja, se você fizer essa pergunta, será que é minha biomecânica? Será que é minha capacidade física? Será que é minha consciência corporal? Se eu aplicar esse raciocínio, esse método que eu desenvolvi dentro dessa consciência e capacidade biomecânica, que está relacionado com a minha corrida, você vai tomar uma decisão muito melhor e às vezes você mesmo começa a gerar um autoconhecimento, né? E começa também a tratar a sua lesão com algumas decisões que você começa aí a tomar. Beleza? Joia? Tá bom, Eliette? Espero que você esteja aqui. Me fala aí. Vou fazer massagem na minha inflamação da... Ó, o Otton falou. Fui fazer massagem na minha inflamação da canelite e foi piorar de dor. Otton, se você sentiu o aumento da dor, ele pode... Porque é o seguinte, aquela parte está inflamada ali, tá? Então pode ser 2 erros que aconteceram. Você apertou demais. Não tem que apertar demais, tá? Reduz um pouco essa pressão aí em relação à canela, tá? Não precisa apertar no local, você tem que deslizar o local todo. O que a gente quer ali é aumentar a vascularização daquele ponto, daquele local, e depois você pode fazer um repouso. Talvez você tenha corrido em seguida, e isso pode atrapalhar um pouquinho mesmo. Então, ó, reduz um pouco a mão. Também não vai fazer ali a carga toda exagerada, tá bom? Beleza? Vai com calma aí. O Ezequiel, eu havia voltado a correr uns 3 meses e me lesionei, lesão da panturrilha. Estou há 3 semanas parado. Pois é, Ezequiel. Então, é uma das coisas que a gente tem que pegar, ó, coloca lá na tríade. Será que você não forçou demais a sua carga de treino? Não está com algum problema em relação a isso? Forçou muito dentro dessa corrida? Ou se a biomecânica está com alguma coisa que não está legal, algum ajustezinho ali que você pode fazer? Lá no Centro do Corredor Consciente eu falo sobre comprimento do passo, sobre tempo de contato com o solo. Já na primeira aula, tá? Se você não assistiu, entra lá, assiste, que você vai entender melhor o que eu estou falando aqui e pode ter sim uma relação com a sua dor, tá? Deixa eu pegar aqui uma da caixinha. Deixa eu ver aqui. Ó, o Otton de novo. Ó. Toda vez que passo os 15 minutos correndo, sinto canelite. Mudei pisada e passada, que aliviou mais, eu acho, né? Então, pois é, ó, tá vendo, Otton? Você fez a massagem e ao mesmo tempo gerou algumas outras mudanças que também são positivas para você. Então, às vezes, não é um aspecto só que vai melhorar a sua dor ou que vai gerar uma resposta rápida a isso. A gente precisa de tempo também, tá bom? Então, assim, ó, continua fazendo a massagem, mas de leve, ou até se você sentir um desconforto muito grande, para de fazer e começa a atuar sobre as outras variáveis, tá? Você tem que saber também entender essa resposta do seu corpo. Se de repente mexer na região foi muito desconfortável, ou forçou demais, ou então o seu corpo realmente não gostou daquilo, beleza, pega esse ensinamento, tem um feedback em relação a isso e muda a estratégia, não tem problema. Tá bom, Otton? Deixa eu ver aqui. A Dani, estou com a fissura na tíbia. Pois é, ó, mais uma com canelite aqui. Então, Dani, de novo, pega e coloca na estratégia da tríade do sem dor, da tríade do corredor sem dor. Será que a biomecânica está muito relacionada à canelite? Às vezes, o comprimento do passo muito grande, você tem que gerar uma frenagem quando você está fazendo a pisada, e essa frenagem aumenta a carga articular ou até óssea aí nessa estrutura. E claro, a capacidade também é importante, porque uma fraqueza muscular na região da panturrilha, do tibial, que são os músculos em volta ali, dos músculos do pé também, podem ter relação direta com essa fissura, tá? Dependendo do nível na fissura, tem que fazer repouso, ou dependendo do nível, a gente só reduz um pouco a carga ali e tenta reduzir um pouquinho a corrida, aumenta o tempo de recuperação, para que você também não pare de correr, dependendo do grau da fissura, tá? Tem que ver isso aí. Às vezes é interessante que você fique de 4 a 5 semanas aí mesmo de repouso sem correr, tá? Mas dependendo do que a gente quer, é a gente reduzir um pouco o volume e fazer com que gradativamente você vá bem devagar aumentando para que você possa gerar uma adaptação da sua estrutura em relação a sua lesão, tá joia? Deixa eu ver que o Flávio... tá falando com outra pessoa aqui, ó. Eu corro normal, só fico ligado na postura. A pisada sem muito impacto. Beleza, Luciane, se você está entendendo o seu corpo gerando esse movimento a partir do feedback dele, manda bala, tá? Deixa eu ver quem falou aqui. A Martinha Alves. A dor é no calcanhar até o meio do pé.
Não consigo firmar o pé. Fui me dar a pisada na corrida em 2 dias e me lesionei. Pois é, Martim, às vezes não estava legal, não, assim, não é o momento de você fazer isso, nem você estava preparada para fazer essa mudança, tá? Se você está sentindo essa parte do calcanhar, é exatamente aonde é fixado. Meu pé está ali atrás, não dá para pegar. Mas aonde o tendão de Aquiles é fixado e aonde gera muita sobrecarga, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho recebido muitas pessoas agora que estão voltando de praia em relação a janeiro que viajaram, e aí correr na areia acaba gerando também essa sobrecarga miotendina ali, né, do músculo do tendão. E aí começaram a vir com essa dor aí no meio do pé e no calcanhar, tá? Então, Martinha, dá uma aliviada, faz um repouso aí, alivia um pouco e começa a fazer os exercícios lá no oficina do corredor. Já passei os exercícios, tem mais durante toda a semana, começa a fazer os exercícios e aumentar a sua capacidade para que a gente, se for só uma sobrecarga, rapidinho essa dor vai embora. Não vamos deixar ela se tornar uma dor crônica, uma lesão crônica não, tá bom? Os exercícios, ó, o Claudinei aqui, ó, o exercício diários com os elásticos zerou minhas dores no quadril e joelho. Ótimo, Claudinei, beleza. Agora, Claudinei, o importante é o seguinte, ó, você zerou a dor, ótimo. Agora tem um outro aspecto que eu falo lá na aula 3, acho que é a aula 3, que não adianta você fazer o exercício, a dor passou, beleza, mas e daqui para frente, tá? Porque quando você tem uma lesão, ela passa a ser um fator de risco de você desenvolver outra. O fato de você já ter tido uma lesão aumenta a chance de você desenvolver a mesma ou outra lesão na corrida. Então o que eu sempre digo é, beleza, parou minha dor, parou, ótimo, agora fortalece, melhora, ajusta a biomecânica, melhora a capacidade, melhora a consciência para que você não tenha mais lesões, outras lesões, tá? Então não esquece que se a dor passou, não é agora para voltar com tudo que estava antes, não. Vai com calma e aí toca o barco aí devagar e melhorando esse artrite do corredor sendo os 3 pilares lá que você tem que ter forte e atento durante a sua corrida. Beleza? Joia. Então quem falou foi o Claudinei. Perfeito. Minha amiga Eliette escreveu, amiga. O Caia, minha amiga, se inscreva. O Caia é ótimo. Valeu, Rose. Cris, estou parado por 2 no quadril e joelho. Ó, Cris, já teve um amiguinho aí em cima, aí, um corredor de cima, que já melhorou do quadril e do joelho, hein? Então cola na gente aí que a gente consegue melhorar. Vamos lá. Se não se inscreveu na oficina do corredor, ó, o site está aqui embaixo. A Rose, já assistiu a primeira aula, se inscreve, Eliette. Aí, show. Tudo está interligado. O corpo humano é fascinante, não foi feito para ficar parado. Dani Guedes. Perfeito, Dani. Pessoal, bota aqui na caixinha aqui, ó, de perguntas, que aí fica mais fácil, porque aí todo mundo vai ler a pergunta junto comigo aqui, tá? Faz o fortalecimento que ele coloca no Instagram com os elásticos todos os dias. Legal. Será porque a Cris perguntou, será que a dor no quadril e no joelho é porque aumentou a distância? Pode ser. Essa é uma variável. Consciência. Se você não tiver a consciência de que a carga tem que ser progressiva, pode ser um problema. Pode ser, Cris, é uma das variáveis. Nunca é um fator só, tá? Mas em conjunto aí a gente pode desenvolver uma lesão por causa disso. A Lília, lá de Portugal, ó. Boa noite, comecei a fazer o fortalecimento, mas comecei a sentir dor no joelho na pata de ganso. E agora? Pata de ganso pode ter a ver com a instabilidade, tá, Lília? Então é o seguinte, ó, volta uma casa. Se eu começo a fazer o exercício e aí começa a me incomodar, o que eu tenho que fazer? Ó, entender o que pode estar gerando essa dor. E outra coisa, se na pata de ganso normalmente acontece por uma instabilidade do joelho. Então o que eu tenho que fazer, Liliane, quando for fazer o movimento, o exercício, tenta manter o seu joelho mais estável possível. A gente vai trabalhar dentro dos exercícios também um negócio chamado controle neuromuscular, que é a capacidade o quê? De controlar o meu movimento. Se ele estiver instável demais, eu posso de repente tirar uma série do meu exercício e fazer só uma série, ao invés de 2 séries, por exemplo, fazer só uma série e ver se eu consigo suportar essa carga que ele não pode doer. Se o exercício começar a incomodar, para. Ou troca o exercício ou reduz um pouco a carga dele, tá? Pode ser que ele passou um pouquinho do ponto, mas você sabendo disso, volta um pouquinho e aí melhora. Tá bom, Lília? Qualquer coisa depois me fala. Você tá lá na oficina do corredor consciente lá, pode me avisar por lá. O Otto, ó, toda vez que volta a correr, eu paro quando a canelite ataca. Quando passo dos 15 minutos, a canelite ataca e não sei o que fazer. Já mudei tênis, passada, pisada, que aliviou um pouco, mas a canelite nada. Otton, tem que ser as 3 coisas. Ó, do que você colocou aqui, já mudei o tênis, não vai mudar nada, tá? Já mudei a passada. Tá, você mudou a passada como?
Porque aí tem uma coisa, às vezes você muda a passada ou a pisada, mas com qual critério, né? Se você não tiver alguém para te orientar, alguém que vai te guiar nesse caminho aí, você pode realmente piorar o problema, tá? Então é o seguinte, tem que ter um acompanhamento de perto, próximo, para que você saiba o que você deve fazer. Eu já vi vários corredores que chegaram aqui, ou que até me mandaram mensagem com um vídeo, alguma coisa, e eu vi que estava fazendo tudo errado. Ele estava na cabeça com uma percepção que estava fazendo uma mudança positiva, e na verdade ele estava piorando o problema, tá? Então o que eu sempre digo é, se você vai fazer uma mudança, você tem que fazer uma mudança consciente e com critério. E você tem que ter um profissional para te orientar dentro disso, tá? Simplesmente às vezes ver um vídeo no YouTube e replicar alguma coisa é muito arriscado. Por isso que lá no Oficina do Corredor Consciente é uma aula, eu estou mostrando, eu coloco um passo a passo de como você vai fazer. Às vezes só pensar umas coisas por vídeo no Instagram, no YouTube, às vezes isso não é suficiente, tá? Às vezes você precisa o quê? De um passo a passo, você precisa ter orientado, guiado. Ó, não, ó, Tony, aqui não, é aqui, ó, peraí. Não, segura um pouquinho então, alivia um pouco, tá? Então, esse é o papel do profissional para orientar. Às vezes eu fico limitado aqui a uma live em conseguir fazer orientações mais complexas que eu não consigo passar dessa forma, ao vivo, com muitas pessoas e tal. Mas se a gente entra num espaço onde está com um limite de pessoas, todos com o mesmo foco e com as ferramentas necessárias, aí dá para te guiar dentro desse caminho aí. Beleza, Otto? Deixa eu fazer aqui, ó. O Ademir, tenho 50 anos tenho 50 anos, há 25 anos atrás fiz uma cirurgia de ligamento no joelho direito. Comecei a correr há 2 anos e agora estou com dor na banda tibial no joelho direito. Isso pode ter algo a ver com acho que é em decorrência, né? Da lesão, da cirurgia. Bom, talvez, depende muito da cirurgia, tá? Mas assim, ó, 25 anos, você já passou por todo o processo de adaptação, tanto do tecido, já passou por adaptação de movimento. Dificilmente, Ademir, eu acho que isso tem a lesão que a sua dor hoje tem a ver com a sua lesão. Primeiro que a gente tem que entender é, quando você começa a correr, o seu corpo está se adaptando a essas cargas, tá? A gente considera aí, numa média, que até 2 anos você ainda é um corredor iniciante. Então, o seu corpo ainda está adaptando. Então, o que eu recomendo é, primeiro, Oficina do Corredor Consciente, para você entender melhor esses aspectos que eu estou falando aqui rapidamente, mas que lá está mais mastigado, tá? Sobre a tríade do corredor sem dor. Essa tríade fala o seguinte, ó, para você ter uma lesão, nunca é uma lesão linear, nunca é assim, ó, isso aqui gerou a minha lesão. São sempre multifatores que vão desenvolver a sua lesão. Sempre vai ter variáveis, muita coisa. Pode ser o seu peso corporal, pode ser a sua genética, pode ser a fraqueza muscular, pode ser a sua biomecânica que não está ajustada, pode ser uma adaptação que ainda não foi interessante. E isso aqui, todas essas variáveis vão levar à sua lesão. Então, Ademir, a gente achar que uma lesão há 25 anos atrás, que seu corpo já gerou várias adaptações, pode provocar essa dor, eu acho pouco provável, tá? Agora, o que a gente tem é ver quais são as possíveis e prováveis variáveis que estão relacionadas com a sua lesão e começar a solucionar e desenvolver aí esse raciocínio para acabar com a sua dor, tá? Mas, ó, legal que você está aí começando a correr agora, bacana, não para não, tá? Dá pra gente, a primeira coisa que tem que fazer é reduzir um pouco a sua dor, não corra com dor, não faça exercício sem nenhum critério, tá? Comece a trabalhar essa capacidade do seu corpo, mas com uma orientação, entra lá na oficina, começa a ver os vídeos para você entender melhor esse processo, tá? Mas o que eu posso te falar é o seguinte, ó, pode até que isso tenha essa lesão que você tem pode ter uma relação pequena, ele pode ter alguma coisa ali a ver, mas existem outras variáveis ligadas a isso, tá? Não é só isso não, então pode dar uma desencanada aí, não deve ser só isso não, tá bom? A Ivete, ó, antes de correr hoje fiz exercício e não senti dor no joelho quando eu terminei, o que estava acontecendo? Aí, ó, top! Deixa eu ver aqui outras perguntas, muita pergunta aqui, pessoal, bota na caixinha, aqui ó, nessa caixinha aqui que eu tô perdido aqui com as perguntas, ó. Correr na esteira, Verônica, correr na esteira lesiona menos? Verônica, você correr na esteira, você tem um impacto um pouco reduzido, né? A esteira, por exemplo, a minha esteira aqui, ela tem uma absorção de impacto, então ela consegue absorver um pouquinho ali. Então essa é uma variável que, por exemplo, você tira. A outra é que você acaba tendo uma demanda muscular um pouquinho menor, mas quando você está correndo na esteira em relação à rua, porque lá você tem que empurrar e aqui a esteira está andando para você. Então assim, ó, tem uma diferença, sim, claro que tem essa diferença, mas como eu disse,
Não dá para a gente ir para a esteira, mudar só o ambiente, eu chamo de simplificar o problema. Se na esteira lesiona menos, eu vou correr só na esteira. Tá, e no dia que a luz acabar, né? No dia que a sua esteira tiver que fazer a manutenção, alguma coisa, você vai parar de correr e você corre, não é mais legal correr na rua, você vê um monte de gente, contar com as pessoas, passar, tem árvore, passarinho, cachoeira, fazer uma viagem, chegar nessa viagem e conhecer o local correndo. Eu lembro até hoje, uma das primeiras viagens que eu fiz internacionais foi para a Argentina e eu fiz uma corrida ali na da principal, perto do parque, eu esqueci ali, mas eu lembro até hoje essa corrida, porque foi a primeira vez que eu fui correr num outro país e foi super legal, super gostoso, né? Então, eu acho que você pode até fazer dentro do seu treinamento algumas corridas na esteira para reduzir um pouco a carga, mas eu acho que não deve ser sempre assim. Então, pelo menos eu não conheço nenhum estudo que viu essa relação se correr na esteira lesiona menos. A gente tem algumas variáveis menores comparadas à corrida, mas não vai lesionar... Bom, acredito que não vai lesionar menos, não, tá? Luísa Mag, ô Lindão, e o esporão? O Lindão sou eu? Pô, obrigado aí, ó. Luísa, o esporão de calcânio pode ter uma relação, sim, com mudança de pisada, com a sua biomecânica. Lembrando que normalmente o esporão acontece por uma... A gente tem dois tipos... Deixa eu pegar o meu pé aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, eu tô com o microfone, só para ficar mais fácil. Tomar uma água, aproveitar. Então eu tô aqui, peguei meu pé aqui. Então é o seguinte, o esporão é uma espícula óssea que acontece normalmente nessa região aqui do calcânio, tá? Então a gente tem os flexores do pé que ficam aqui, os músculos ficam aqui, tá? Eles conectam nessa parte aqui do calcânio, assim, desse jeito, tá bom? Normalmente quando você começa a correr, um dos músculos sobrecarregados são esses aqui, tá? Que vão ajudar tanto a absorver impacto quanto fazer a propulsão aqui da sua corrida, correto? Então, se eu aumento a carga nesse tendão, ele começa a fazer o quê? Ele começa a tensionar. Ele começa a fazer isso, Nessa tensão, ele começa a puxar, a tracionar esse osso que ele tá fixado, tá? O tendão, o músculo vem, vira um tendão e fixa no osso. Então, essa tração, ou seja, essa força contrária nesse sentido aqui, começa a puxar os tecidos que a gente tem aqui e aí você começa a ter uma reposição de osteoblasto nessa região que vai formar um tecido ósseo. E aí você faz uma espículazinha. O esporão pode acontecer aqui em cima também, quando o tendão de Aquiles está aqui nessa região, fixado aqui, pode fazer uma tração nesse sentido, quando eu tenho o quê? Tá? Então, no caso aqui, Luísa, quando eu tenho uma sobrecarga, tanto na minha panturrilha quanto nos músculos do pé. Uma das coisas que pode gerar essa sobrecarga, fraqueza muscular, redução da minha capacidade física. Se eu não tiver força suficiente para absorver essas cargas, o músculo começa a ficar mais rígido, pode provocar essa tensão e gera uma inflamação nesses dois pontos aqui. Essa inflamação incomoda, dói, e quando tem essa espícula óssea, ela é chamada de esporão calcâneo. E aí esse esporão, no caso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reduzir a sobrecarga. Muita gente faz ortotripsia, faz onda de choque, vários recursos nessa região. Às vezes reduz a inflamação, tem alguns artigos sobre isso, nada muito forte como uma melhora, mas essa sobrecarga, ela precisa ser o quê? Tratada. A primeira coisa é reduzir um pouco a corrida, aumentar a sua capacidade, sua consciência, fazer algum ajuste biomecânico e essa lesão vai embora. Pelo raciocínio de que se eu consigo retirar a minha sobrecarga, não tem porquê o tecido continuar inflamado. Se eu reduzir a sobrecarga, reduz a inflamação, reduz a dor, toca o pau na corrida, tá? Então, Luísa, esse é o raciocínio mais ou menos para a gente entender como é que a gente pode intervir nessas três pilares aí da tríade do corredor sem dor e conseguir melhorar a sua lesão, tá bom? O Ronaldo falou aqui, o que fazer para tratar minha inflamação no tendão? Já fiz um pouco de tudo e a dor ao começar a correr é muito ruim, até o aquecimento, depois segue normal. Ronaldo, é o mesmo raciocínio que eu acabei de falar agora para a Luísa. Se você tiver esse raciocínio da mesma forma, aplicar sobre esse tendão, é o que vai acontecer, essa melhora e a melhora da sua capacidade vai reduzir esse padrão inflamatório aí, tá? A primeira coisa, às vezes, mas me dá uma coisa mais específica. Primeiro eu preciso dar esse raciocínio para você entender como isso acontece, né? Esse raciocínio dentro da fisiologia do seu corpo, e aí depois começa a intervir com os exercícios, no momento certo, na dose certa, e a partir dessas intervenções, com o profissional te orientando aí, Ronaldo,
pau na máquina, dá para aliviar, tá? Mas tem que ter um pouco de paciência aí, assiste às aulas lá, que a gente começa a ter uma resposta melhor, tá? Ó, grande Estela aí, ó, Estela The Flash, dos 5 km. Foi a minha aluna lá do Corredor Sem Dor, ó. Faço exercício desde agosto de 2019 e nunca mais tive dor no quadril e joelho. Pô, Estela é fera demais. A Estela tá lá com a gente, já tem aí, ó, já vai fazer aniversário já esse ano. Obrigado, Estela, um beijão pra você. Estela cheia de troféu. Deixa eu ver aqui. Jéssica. Oi, Jéssica. Jéssica também está sempre com a gente. O Marcos, ó, tem 47 anos e corro há 4. Tive um acidente de carro muito tempo atrás, onde eu coloquei platina no fêmur, deve ser fêmur, né? Não entendi aqui. Tem 47 anos e corro há 4. Tive um acidente de carro muito tempo atrás, onde eu coloquei platina no fêmur. Não sei se ele está querendo falar alguma coisa aqui, né? Deixa pra lá. Estava correndo com dores e a ressonância constatou fascite plantar e esporão calcâneo. Parei uns dias. Como a fisioterapia aliviou um pouco, eu queria voltar a correr, porém fui proibida pelo médico. Com fascite plantar e esporão calcâneo, parei uns dias. Bom, aí tem que ver o seguinte, Roberta Olivagro. Roberta, a gente tem que ver o seguinte, ó. Se você só tratou a inflamação, talvez seja arriscada você voltar mesmo, tá? O que a gente precisa é fortalecer a sua musculatura, essa região da panturrilha e pé, para que você volte a correr sem risco da lesão voltar. Porque se só a inflamação diminuiu, mas a gente não mexeu na raiz do problema, no que gerou essa inflamação, então a gente pode ter aí algum probleminha e isso não é legal, tá? Então, eu acho que o que o médico está querendo te preservar um pouquinho aí é, se você fez uma intervenção que melhorou a sua capacidade, que você fez alguma coisa que gerou um ajuste biomecânico para a sua lesão, não voltar mais, aí beleza, tem que voltar. Então, o que acontece é o seguinte, se foi só um recurso de analgesia e redução da inflamação, então pode ser que seja perigoso você voltar. Agora, se você vai gerar uma intervenção com melhora da sua capacidade física, aí sim você tem que melhorar aí o seu processo, tá? Marcos de novo, eu não entendi o que você falou aqui, Marcos. Tive um acidente há muito tempo atrás, já corro há 4 anos, porém a minha mente protege o meu lado esquerdo, com isso ele se torna mais fraco. Como corrigir? Primeira coisa, a gente chama isso de cinesiofobia, tá? A cinesiofobia é o seguinte, você acaba gerando um processo cerebral mesmo de proteção daquela região. A proteção pode acontecer em relação ao movimento ou mesmo ao toque sobre aquele lugar. Então, Marcos, uma das coisas que a gente precisa trabalhar é retirar esse seu medo. A primeira coisa é entender o seguinte, se a lesão foi muito tempo atrás, se você já recuperou, já reabilitou, você tem que começar a colocar carga, isso é um controle, claro, tem que ter um profissional junto com você, para você ir gerando essa segurança no movimento. A partir do momento que você consegue gradativamente colocar mais carga sobre aquela articulação, ou sobre o pé, ou sobre a região que sofreu o acidente, e claro, ela tem que estar apta a receber essa carga, gradativamente o seu cérebro vai começando a gerar uma segurança, uma confiança em colocar a carga, e ele vai gerando esse feedback positivo e vai reduzindo a sua cinesiofobia, esse nível de dor. Então, por exemplo, tem um fisioterapeuta que eu gosto muito, que ele outro dia fez um vídeo onde a pessoa protegendo o lado esquerdo dele, ele ia dando alguns empurrões, um feedback para gerar exatamente uma estratégia do corpo de gerar o movimento, perceber que não tinha dor e aí ele começa a colocar mais carga, ele mesmo tira essa proteção aí, o cérebro começa a gerar uma segurança, uma confiança no movimento. Então essa cinesiofobia, ela existe, tá? Tem que ser com critério e colocando, adaptando as cargas dentro dessa articulação que sofreu ali alguma dor, algum desconforto, mas dá para ser sim para melhorar e uma das coisas que a gente faz é começar a mostrar para o corpo, né, para o cérebro de que eu posso colocar a carga ali e que ele vai suportar essa carga, tá bom? Mas tem que ter critério nisso aí, beleza? Pessoal, qual o melhor? O pitoco grafite, qual o melhor? Deve ser maneira de respirar, com a boca aberta ou fechada e correr. Pitoco, o que acontece? O melhor jeito de você respirar é respirando,
tá? Tanto faz, boca aberta, boca fechada. A respiração, Pitoco, ela é uma coisa natural, ela tem que ser natural, tá? A partir do momento que você gera alguma alteração, você está tirando essa naturalidade, tá bom? Então o que eu quero é que a corrida ela seja algo resposta, não só no movimento, mas na minha respiração e qualquer outra coisa. Não existe um jeito certo de respirar. Se você começar a correr, aquela respiração ali é o que você precisa fazer, tá? Não tenta colocar nenhum manual, nem nada dentro dessa respiração aí, para gerar alguma mudança, isso não vai trazer nenhum aspecto positivo para você, tá? A gente tem um sistema nervoso autônomo que é quem cuida dessa parte. O sistema nervoso autônomo, ele controla a batida do seu coração, o ritmo de respiração, então ele vai fazer você respirar da forma que você precisa. Está várias pessoas agora, infelizmente, em relação ao Covid, tendo essa hiperventilação, né, a falta de ar, porque o que acontece? A saturação do oxigênio, ele reduz muito na corrente sanguínea ali, com a redução do oxigênio, o cérebro cria uma estratégia de tentar o quê? Buscar mais oxigênio, e aí começa a tentar aumentar a sua inspiração para você buscar mais ar. Então, ou seja, a gente tem um sistema nervoso autônomo que vai cuidar dessa parte e não precisa você tentar forçar alguma inspiração para isso, tá bom? Então, basicamente é isso, beleza? Pessoal, então, para a gente fazer um fechamento aqui em relação ao tema da nossa live de hoje, a questão toda é: lesionei agora. Primeira coisa, se for uma sobrecarga, se você correu ou fez alguma coisa e gerou uma lesão aguda sobre um tecido, ela tende a se recuperar rapidamente e em torno de 3 dias, se foi só uma sobrecarga, ela vai embora. Então essa é a primeira decisão que você tem que tomar. Lesionei aqui, ó, tô com uma dor, tá? Então vou esperar 3 dias e ver se ela vai embora. 3 dias, reduziu bastante, foi embora, beleza, foi só uma sobrecarga, gradativamente começa aí a correr de novo e fazer a sua corrida que você está acostumado. Agora não, Caio, passou 5 dias, a lesão ainda continua, tem uma lesão instalada. Pode ser uma lesão, foram microlesões que foram aumentando se a dor veio gradativamente, ou de repente foi alguma coisa por trauma, se isso aconteceu, uma torção, um impacto exagerado naquele, e aí foi gerando um problema, tá? Então, o que a gente tem que entender é esse processo aí de dor. A primeira coisa que vai acontecer, se passou de 5 dias, pode ser que uma lesão crônica precisa de um cuidado mais importante. Beleza, já identifiquei, é uma lesão aguda ou crônica, está sempre aqui, o que eu preciso fazer? Aplicar a tríade do corredor sem dor. Qual é a tríade? Eu preciso ver se a minha biomecânica pode ter uma relação com essa lesão, se a minha capacidade tem uma relação com essa lesão, ou se a minha consciência corporal também tem uma relação com essa lesão. Se eu tiver essa relação nessas 3, eu consigo identificar melhor de onde a minha lesão está vindo. Lembrando que as lesões são multifatoriais, pode estar vindo dos 3. Tá? E dentro desses 3 a gente tem mais variáveis. Ó, dentro da biomecânica eu tenho impacto, eu tenho comprimento do passo, cadência, oscilação, variáveis que podem ter relação com a minha lesão. Na capacidade eu tenho fraqueza muscular, falta de mobilidade, que é o movimento da articulação, falta de flexibilidade, que é do tecido. Eu posso ter pouco controle neuromuscular, ou seja, meu músculo ele consegue controlar pouco o meu movimento. Eu posso ter na consciência corporal uma diminuição de percepção do movimento. Eu acho que eu estou fazendo uma coisa, na verdade eu estou fazendo totalmente diferente. Eu acho que a minha consciência corporal é boa, mas na verdade quando eu vou fazer um movimento mais complexo, eu tenho muita dificuldade de fazer. Então se eu olhar, identificar a minha lesão dentro desses 3, dentro dessa tríade, eu consigo agora aumentar o meu mapa aqui de possíveis causas e começa a trilhar um caminho de redução da minha sobrecarga e da minha lesão, tá bom? Então é importantíssimo que eu tenha essa resposta e que eu possa também trilhar um caminho melhor para entender, me autoconhecer e ver como é que meu corpo está trabalhando isso aí, beleza? Percebi isso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou intervir dentro dessas mesmas desses 3 pilares na minha tríade. Eu vou ver o que eu posso fazer de ajuste, vou ver como é que eu posso melhorar a minha força, por exemplo, e vou melhorar a minha consciência. A tendência é de sempre ir aumentando a sua capacidade geral e a sua lesão ir reduzindo, até você gerar uma balança equilibrada, onde a sua capacidade, sua biomecânica e sua consciência é muito maior que aquilo que gerou a sua lesão. A lesão foi embora, acabou, pau na máquina, vamos correr, beleza? Então, pessoal, se você conseguir manter essa evolução, se você conseguir manter esse nível de consciência de como eu devo tratar a minha lesão,
é só sucesso. Beleza, pessoal? Então, ó, primeiro, não se esqueçam de entrar na oficina do Corredor Consciente, tá? Tô lá esperando vocês. As aulas amanhã, 8 horas da manhã, próxima aula é liberada, tá bom? Que é a segunda aula. Sexta-feira também tem a terceira aula, não se esqueça. Convide seu amigo, entre na live lá, participe, assista a aula, comente e eu vou esperar você lá pra gente melhorar todos esses aspectos aí da nossa corrida, beleza? Um abraço aí, Geraldo, estava com a gente conversou um pouquinho outro dia, foi na quinta-feira passada no saque. E outra, beleza, quinta-feira tem saque, 7h30 da manhã, eu vou estar aqui, e aí você vai entrar aqui junto comigo aqui na live, ó, a gente vai bater um papo sobre a sua corrida aí, tá bom? Pessoal, brigadão, bota os corredores aí, quem gostou, quem achou legal, se eu ajudei, alguns aqui já comentaram. Eu espero vocês lá na oficina do Corredor Consciente. O pessoal que está lá também da comunidade do Facebook, que está bombando lá, batendo papo, conversando sobre exercícios. Estou botando algum material lá também, mais material lá. A gente vai batendo papo e tocando terror aí nessa lesão. Acabar com essa lesão agora, beleza? Isso aí, Flávio. Volta a correr lá, vai devagarinho, vai tranquilo, sem forçar demais. E a gente vai batendo papo aí, beleza? Pessoal, brigadão, boa noite para vocês, bom descanso. Durma bem, sono é importante para reduzir o seu risco de lesão, tá bom? Isso aí, galera. Adoro ver esses corredorzinhos aí, ó. Isso aí, Jéssica, obrigado. A Elô também tá aí. Josefine, Roberta, legal. Ana também, ó. Silvanete, a Geilma, Robert, Ariana de Portugal. Liana, depois vamos ver isso, questão do joelho, hein? Pode doer, não. Ou até o seu corpo está se adaptando também ao exercício, né? Tem algumas... Mas vai com calma, reduz um pouquinho aí que a gente vai melhorar essa dor, tá? Beleza, Léo? Um abração, querido. Manda um abraço pessoal, todo mundo aí, tá? Até mais. Léo, botar para correr também, hein, Léo? Um abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.